Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou estar ensinando para vocês a como fazer textura de roupa realista. Eu utilizei muito essas texturas nesta roupa que eu fiz do professor do La Casa de Papel. E hoje eu vou estar ensinando passo a passo para vocês, beleza? Então sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Para a gente estar fazendo essas texturas, a gente vai estar utilizando alguns materiais, que será uma borracha elétrica, uma régua, qualquer uma que você tiver em sua casa, um estilete de precisão e 7 tons de lápis, que será um ocre, um branco, um cinza claro, um chocolate, um preto, um cinza azulado e um nude, beleza? Esses serão os nossos tons que a gente vai utilizar hoje. Lembrando que vai depender da sua referência quais tons você vai ter que utilizar, certo? Então bora lá. Primeiro a gente vai fazer um quadrado aqui no meio da folha, para a gente estar fazendo essas texturas. É importante a gente estar utilizando algumas referências para a gente ter noção no que a gente vai estar fazendo, certo? Então eu fiz aqui o nosso quadrado, que parece mais um retângulo. Então tá feito aqui o nosso retângulo, que era para ser um quadrado, mas saiu um retângulo, mas beleza. Eu vou estar utilizando o lápis chocolate da linha da Tris, beleza? Eu vou estar fazendo alguns riscos utilizando a régua. A gente precisa fazer um padrão de linhas retas, beleza? Tenta fazer o mais possível reta. Eu vou fazer umas linhas aqui mais juntinhas, mas dependendo da sua referência, é bom você utilizar a linha mais separada ou mais junta, vai variar da sua referência. Vamos fazer aqui rapidão e a gente já volta. A gente já fez as nossas linhas, certo? Vocês vão fazer mais ou menos isso quando for fazer um desenho que tenha muita textura na roupa, certo? O próximo passo é a gente utilizar o preto para fazer uns pontinhos, para poder começar a fazer a textura, certo? A gente vai dando uns pontinhos. Isso é trabalhoso, é demorado, mas no final vale a pena, beleza? Então bora lá. Pronto, a gente fez a metade aqui. Eu vou estar fazendo passo a passo e aí a gente vai continuando, beleza? Agora eu vou utilizar o cinza claro. Deixa eu só pegar um instante de lápis. Vou estar utilizando o cinza claro para jogar a primeira camada. Vocês podem jogar essa primeira camada de cinza nele completo, beleza? Só se tiver alguma parte mais de brilho, de claridade, que vocês passam o lápis um pouquinho mais devagar, beleza? Com menos pressão. Então bora lá. Fiz aqui a primeira camada. Agora a gente vai vir com uma segunda camada, que será o ocre. Um tom mais esverdeado, beleza? A gente passa aqui a segunda camada, um ocre. E depois a gente vai utilizar um pouquinho do branco. Feito aqui a segunda camada, vamos passar um pouquinho do branco agora, só para dar uma quebrada nesses pontinhos, deixar um pouquinho mais claro. Não precisa ser com bastante pressão, só passa um pouquinho por cima só para dar uma clareada nesses pontos, certo? Agora a gente vai vir com o cinza azulado e vai passar mais uma camada. Depois disso, a gente pode vir com o preto, retocando as linhas pretas que a gente fez no começo. Vocês só vão passando de levinho só para dar uma reforçada, para ele não sumir totalmente.
Agora a gente vai retocar alguns pontinhos pretos, os que mais ficaram apagados, beleza? E vamos dar um pouquinho de tom aqui no canto, só para dar profundidade. Feito isso, agora a gente vai vir com o nosso estilete de precisão. A gente vai tirar um pouquinho do excesso. Vocês vão passando, ó, só para dar uma leve tirada do excesso aqui. Vocês fazem isso nessa parte toda, principalmente nas partes mais escuras, beleza? Beleza, feito tudo isso, a gente vai voltar com a primeira camada de cinza. E vamos fazendo uma sequência. Jogo o cinza, depois o ocre, depois o branco e depois o cinza azulado. Você pode perceber que ele já começa a dar uma forma de tecido, beleza? No final a gente vai utilizar a borracha elétrica e a caneta gel branca. Agora a gente vai utilizar a borracha elétrica. A gente vai tirar alguns pontinhos apenas. Vocês podem dar umas batidas assim, ó, só para tirar um pouquinho do excesso e dar um pouquinho de brilho, beleza? O tecido. Feito isso, a gente dá uma limpada. Agora a gente vai voltar com o preto. A gente vai voltar passando o preto novamente e reforçando aquelas primeiras linhas que eu tinha falado. Vocês podem passar com um pouquinho mais de força, mas não tanto, só para destacar um pouquinho mais. Mais ou menos assim. A gente vai utilizar mais cor por cima para no finalzinho a gente passar de novo a borracha elétrica. Feito isso, a gente vai vir com aqueles tons novamente. E se na sua referência tiver um pouquinho mais escuro, você só volta passando preto, reforçando essas linhas mais escuras. Não precisa passar com muita força. Eu passei aqui, ó, já começou a dar mais forma ainda. Então agora eu vou fazer no resto da folha toda e no final a gente vai ver como que fica. Lembrando, pessoal, que esse tipo de textura não é uma textura hiper realista, beleza? É só uma textura de roupa para você dar uma modificada no seu desenho, caso você não saiba fazer uma textura hiper realista. Mas mais para frente eu vou estar ensinando também a fazer textura hiper realista em roupa, beleza? Então é isso e até a próxima.